Bom dia, pessoal. Então hoje a gente vai para nossa quarta aula, né, da anatomia radiológica de crânio e face, tá? A gente vai estudar um pouquinho como é que é a vascularização do crânio, tá? Para a gente conseguir localizar algumas artérias que são principais, né? Esse conhecimento é importante quando se vai fazer exame contrastado de crânio, né? E depois a gente vai ver algumas estruturas principais. Eu não vou entrar em muitos detalhes de crânio e de face, tá? Justamente porque a gente não precisa saber tantos detalhes, né? Assim, a gente precisa conhecer, né? Conseguir localizar algumas estruturas, mas eu não preciso conseguir localizar com muitos detalhes. Quem tem que saber fazer isso é o médico radiologista, tá? É só pra gente mesmo conseguir se localizar depois, né? Na hora de olhar um exame, na hora de ver se o exame tá ok, tá tudo certo, se tá tudo ali, né? Se tudo foi contemplado no exame, tá? Então, só para a gente lembrar, vocês já viram na aula de anatomia humana, né? Então, a gente tem os ossos do crânio e os ossos da face, né? Então, tem o osso frontal, que vai formar toda essa parte anterior aqui da cabeça, né? Os parietais direito e esquerdo, né? O occipital aqui na parte posterior, os temporais direito e esquerdo, onde a gente tem aqui a região da mastoide, né? Aqui a gente tem o esfenoide, que é um osso único, tá? Esses ossos todos fazem parte do crânio, ok? E aí a gente vai entrar aqui pelos ossos da face, né? Então eu tenho aqui, ó, o zigomático, né? Aqui nós temos as duas maxilas, direita e esquerda, dentro ali, ó, conchas nasais inferiores, tá? Os lacrimais, que são esses aqui, os ossos nasais, que são esses aqui, né? A mandíbula. Esses ossos todos vocês já estudaram lá na Anatomia Humana 2, eu não vou ficar perdendo muito tempo com eles, tá? Mas eu coloquei a imagem aqui só para vocês lembrarem. O encéfalo, o cérebro, ele é dividido em lobos. Então a gente tem o lobo parietal porque ele está em contato com a região, né, parietal mesmo, tá? Então a gente tem aqui, ó, lobo parietal, esse lado aqui, ó, né, as laterais. Lobo frontal, essa parte que tem contato com o osso frontal, né? Lobo temporal, tá? E o lobo occipital aqui, ó. O cerebelo, a ponte, o bulbo, tá? São essas regiões aqui do cérebro. Aqui a gente tem a fissura longitudinal, também pode ser chamada de foice, tá? Esse ponto é um ponto importante, né? Porque ele vai dividir o cérebro em duas metades exatamente iguais e ele vai dividir em hemisfério esquerdo e hemisfério direito, tá? Então, essa fissura é importante na imagem de tomografia, né, porque ela sempre vai aparecer como uma linha reta, tá? Se ela tiver alguma curvatura, é porque tem alguma anomalia no cérebro do paciente. O correto é ela aparecer na divisão na metade certinha da cabeça, tá? Aqui a gente tem as estruturas internas, né? O cérebro, né? O corpo caloso, que é o que faz a junção do hemisfério direito com o esquerdo, né? Ele que une as duas partes. É a região do tálamo, do hipotálamo, né? O nervo óptico, que vai se conectar com o globo ocular, a ponte, o bulbo, o cerebelo aqui na parte posterior, né? A glândula aqui, parietal, né? Então, essas estruturas aqui também são as principais. Vocês vão ver que eu não vou ficar pedindo para vocês localizar nada disso no raio-x, na tomografia, tá? Vai ser uma coisa mais superficial. Aqui a gente tem também outro desenho mostrando todas as partes mais importantes, tá? É só mesmo para vocês lembrarem a disposição das estruturas principais, tá, gente? Cérebro, cerebelo, a ponte, o bulbo, né? Aqui na região central a gente tem o corpo caloso, tá? Tálamo, hipotálamo, tá? É só para vocês mais ou menos se localizarem. Eu não vou ficar cobrando esse monte de nome na prova não, tá? Essa parte aqui a gente já viu, só que a gente vai revisar rapidinho para vocês entenderem depois a continuidade disso. Então olha aqui, ó. A gente tem o arco aórtico, né? Do arco aórtico vai partir três ramos: tronco braquiocefálico, que vai se dividir em subclávia direita, carótida comum direita, né? Aí a gente tem aqui, ó, carótida comum esquerda, subclávia esquerda. Repare que da subclávia vai sair a artéria vertebral, tá vendo? De um lado e do outro, tá? Essa artéria vertebral ela vai subir depois e vai para dentro da cabeça. As carótidas, tá? Elas também se dividem em carótida interna e carótida externa, tá vendo?
tá? Elas vão se dividir também. A carótida interna, ela irriga a parte interna da cabeça. Então, ela entra pela base do crânio e vai para dentro da cabeça e irrigar o cérebro. A carótida externa, ela vai irrigar a face e o couro cabeludo. Por isso que elas têm esse nome. Externa porque irriga toda a parte externa da cabeça. Que partes são essas? A face e o couro cabeludo. Carótida interna porque ela vai entrar dentro da cabeça e vai irrigar o cérebro, tá? Então, é por isso que elas têm esse nome. A interna irriga a parte interna da cabeça, o cérebro, tá? E a externa irriga face e couro cabeludo, tá? Aqui a gente tem demonstrando como é que a artéria vertebral, né, ela vai ser guiada até dentro da cabeça. Então, ela sai da subclávia e ela vem subindo, né, por dentro dos forames do processo transverso das vértebras cervicais, tá vendo? Ela vem subindo e vai entrar lá para dentro da cabeça, né? A carótida comum, quando ela se divide, eu também vou ter, ó, uma que vai para fora, que irriga toda a parte externa, tá vendo? Ela emite um ramo aqui e irriga a parte externa. Então, essa aqui é a carótida externa. A carótida interna é aquela que vai entrar dentro da cabeça e vai irrigar a parte interna, tá? Aqui no outro desenho mostrando. Então, aqui a gente tem, ó, tronco braquicefálico, carótida comum direita, subclávia direita. Olha aqui, ó, vertebral. Uma vertebral subindo aqui, ó, por dentro do, né, do forame do processo transverso, ela vem e vai lá para dentro da cabeça, tá vendo? Tá? Aí a gente tem aqui, ó, estudo partindo aqui, ó, subclávia. Aí a gente tem aqui, ó, do arco aórtico vai vir carótida comum, né? E essa carótida comum vai se dividir aqui, ó. A gente vai ter carótida interna, que vai entrar e vai para dentro da cabeça, e a carótida externa, que vai irrigar a parte externa da cabeça, tá? Então, esses detalhes a gente tem que lembrar. Essas artérias que vão para dentro da cabeça, elas vão formar uma ramificação, uma região chamada de polígono de Willis, né? Que forma um polígono de artérias. Esse polígono tem um nome, é chamado de polígono de Willis, tá? A gente vai ver ele direitinho mais pra frente. Aqui, ó, carótida externa. Olha aqui, a carótida externa, então ela vem, né? E vai se dividir, irrigar a parte externa da cabeça, né? E irrigar a parte externa do couro cabeludo, tá? Aqui, ó, a carótida externa, ela vai se dividindo em vários ramos. Tem o ramo facial, que vai irrigar a face, o ramo occipital, que vai para a parte posterior, né? O ramo auricular, que vai irrigar aqui a região do ouvido, né? Tem várias ramificações. Eu não vou cobrar essas ramificações aqui na prova, não, tá? Eu só coloquei aqui para vocês entenderem que partes ela vai irrigando. Ela vai se ramificando e irriga toda a parte externa do crânio, toda a parte externa da face, tá? Carótida externa, ó, mesma coisa, tá vendo? Ela sobe aqui, ó, ela tem essa divisão aqui, ó. A carótida comum se divide em dois ramos. Repara que ela vai se dividir na altura do osso ióide. Olha o ossinho ióide aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o osso ióide, ó. Olha aqui, na altura dele ela se divide. É que esse modelo tá com a cabeça torta, mas se ele tivesse com a cabeça retinha, corresponde também à altura do ângulo da mandíbula, ó. Olha lá do outro lado, é onde a mandíbula faz essa curvatura que a gente tem, tá? É onde a mandíbula faz a curvatura. Então, ela fica na altura do ângulo da mandíbula, que corresponde à mesma altura do osso ióide, essa bifurcação, tá? Né? Aqui novamente mostrando a artéria vertebral subindo por dentro, né, do forame do processo transverso, né? A artéria carótida externa subindo e irrigando toda a parte externa da cabeça, né? E a carótida interna indo para dentro do crânio, que vai se juntar ali numa região chamada de polígono de Willis, tá? Aqui, ó, aqui a gente tem um exemplo de como é que é essa vascularização no polígono de Willis. Então, olha aqui, ó, a gente tem aqui, ó, subclávia direita, né, o tronco braquicefálico, subclávia direita, carótida comum direita. Lá atrás, ó, tem a vertebral.
vertebral aqui, ó, vertebral direita, ela vai sair da subclávia direita, tá vendo? E vai lá para dentro da cabeça. Aqui eu tenho a vertebral esquerda, que ela sobe, né, e vai lá para dentro da cabeça. Reparou que elas se juntaram aqui, né? Elas se conectaram ali numa artéria só, elas se juntaram, se tornaram uma artéria só. Essa artéria a gente chama de artéria basilar, tá? A artéria basilar, ela se origina da fusão das duas artérias vertebrais, da direita e da esquerda. Tá? A carótida também vai se juntar. A carótida interna, ela vai subir, vai para dentro da cabeça e vai se ligar nessa região aqui, que é o polígono de Willis. Tá? Então, todas essas artérias têm um nome. Eu vou mostrar a próxima imagem, que lá vai dar para explicar melhor para vocês. Aqui, ó, aqui é uma foto mesmo, tá vendo? Mostrando essas regiões. Então, olha aqui, ó. A gente tem a artéria basilar, que é essa artéria aqui, ó. Tá vendo? Essa artéria basilar, ela veio da junção, né, das duas artérias vertebrais, tá? Aqui eu tenho as artérias cerebrais posteriores, ó. Essa e essa aqui, ó. Artérias cerebrais posteriores, tá? Tá vendo que elas se dividem, elas saem da basilar e vai aqui para a parte posterior do cérebro. Ela vai irrigar a parte posterior do cérebro. Tá vendo esses pontinhos que estão amarrados aqui de preto? Isso aqui são as carótidas, ó. Tá? Aqui e aqui, ó. Tá? Isso são as carótidas. Tá? Que se liga aqui no polígono de Willis. O polígono de Willis são esse conjunto todo aqui. Então, repara que são as carótidas, tá? Aqui eu tenho, ó, as vertebrais médias, tá? As artérias vertebrais médias. Elas vão irrigar... vertebrais não, gente. Artéria cerebral, tá? Artérias cerebrais. Falei vertebral, falei errado. São artérias cerebrais. Então, eu vou escrever o nome aqui, ó, para não ter confusão. Artéria cerebral posterior. Aqui a gente tem, ó, artéria cerebral média. Tá? Aqui a gente tem carótida interna. Lembra que a carótida interna, ó, ela sobe pelo pescoço, né? Que aqui eles cortaram e amarraram essas carótidas, tá? Aqui, ó, artéria cerebral média, e essa aqui também é a artéria cerebral média, ó, essa que tá aqui. As duas são, tá vendo? São iguais de um lado e do outro. Aqui, artéria cerebral posterior, essa aqui também é, ó, a artéria cerebral posterior, tá? Mesma artéria. Aqui a gente tem, ó, as artérias cerebrais anteriores, tá vendo? Ó, que ela vai pra frente, ó. Essa aqui e essa aqui, ó. São as artérias cerebrais anteriores, vai pra parte anterior da cabeça, tá? Então, só para voltar aqui um pouquinho, ó. Então, aqui atrás eu tenho as artérias cerebrais posteriores, são essas duas aqui, ó. Artérias cerebrais médias, tá? São essas aqui, ó. Tá vendo? Essa e essa aqui. Artéria cerebral anterior, essa e essa aqui, ó. Tá vendo que ela vai se fazer e vai para a parte anterior, ó. Aí a gente vai reparar que existem algumas artérias que se comunicam, olha aqui, ó. Tá vendo que essa artéria faz uma ligação entre as duas artérias cerebrais anteriores? Essa artéria a gente chama de artéria comunicante anterior, tá? Por que que ela é comunicante? Porque ela comunica, ela faz a ligação entre duas artérias aqui, tá? Então, por isso que ela tem esse nome. Estão vendo aqui, ó, que eu tenho também um outro vasinho aqui. Essa artéria, ela vai ligar a artéria cerebral posterior, né, a artéria cerebral média. Então, a gente também chama de artérias comunicantes. Aqui a gente tem as artérias comunicantes posteriores, tá? Aqui, só para vocês olharem o desenho. Eu vou mostrar isso tudo no desenho esquemático, tá? De novo, depois vocês vão conseguir entender melhor isso tudo que eu tô mostrando aqui, tá?
Olha aqui, ó. Isso é um desenho esquemático daquela imagem que eu tava mostrando, tá, gente? Então, olha só como é que é. A gente tem a artéria vertebral, que tá saindo da onde é que ela vem? Lá da subclávia, lembra? A artéria vertebral vem lá da subclávia direita e esquerda. Passou por dentro do forame do processo transverso, subiu, entrou dentro da cabeça. Quando entrou dentro da cabeça, ela se junta numa artéria só e passa a se chamar artéria basilar, que é essa artéria aqui, ó. Essa basilar, ela vem dentro da cabeça e depois ela se divide aqui em dois ramos. Aí a gente tem as artérias cerebrais posteriores, ó, que vai irrigar a parte posterior da cabeça, tá? Aqui, ó, são as carótidas, né? E as carótidas vêm e se conectam aqui nesse polígono de Willis, tá? E aí a gente vai ter as artérias cerebrais médias, tá vendo? A artéria cerebral média vai irrigar a parte média do cérebro. E aí depois eu tenho as artérias cerebrais anteriores, que são essas aqui, ó. Tá? A artéria comunicante, tá? Que são as artérias que fazem a ligação. A que faz a ligação entre as artérias cerebrais anteriores é a comunicante anterior. E aí eu tenho essa e essa artéria aqui, que vai ligar a cerebral posterior com a cerebral média, que a gente chama de artéria comunicante posterior, tá? Gente, isso que eu circulei são os nomes que vocês têm que saber, tá? O que não está circulado não precisa, eu não vou cobrar, mas o que eu circulei aqui, isso é importante que vocês saibam, tá? Repara que é a mesma coisa que tá nessa imagem aqui, ó. Tá? Então, olha aqui, ó. Vou fazer de novo, tá? Então, aqui eu tenho, ó, artéria cerebral posterior, tá? Aqui eu tenho artéria cerebral média, tá? E aqui eu tenho artéria cerebral anterior. Essas e essas aqui também, é a mesma, ó. Olha aqui o que ela faz. Ela faz isso, ó. Tá? Então, são as artérias cerebrais anteriores, tá? E aí eu tenho as comunicantes, ó. Tenho essa aqui, que é a artéria comunicante anterior, ó. Tá vendo que tá comunicante? E tenho essas aqui, que são as artérias comunicantes posteriores, tá? São essas as estruturas que vocês têm que saber, tá? Aqui nessa imagem mostra como é que essas artérias sobem. Então aqui, ó, a vertebral, ela sai da subclave e vem por dentro do forame do processo transverso das vértebras cervicais, tá vendo? Ela sobe e vem para dentro da cabeça, tá? Aqui a gente tem a carótida, né? A carótida comum, ela chega na altura do ângulo da mandíbula, ela se divide em dois ramos. Carótida externa vai irrigar a parte externa da cabeça. Carótida interna, ela entra e vai se ligar no polígono de Willis, ó. Então isso aqui é a carótida interna chegando e se ligando aqui no polígono de Willis, tá? Que vai fazer a distribuição de sangue para o cérebro todo, tá? Aqui, gente, nós temos, né, algumas imagens de tomografia. Então vocês vão reparar que eu não vou cobrar muita coisa não, tá? Eu só vou cobrar o básico. Então reparem aqui, ó, né? É um corte axial, então aqui eu tô, né, numa imagem ainda bem abaixo. Então olha aqui, ó. O que vocês vão precisar saber daqui? É o que eu vou marcar aqui para vocês nessas imagens, tá? Então olha aqui, o septo nasal, tá vendo? Que é essa divisão aqui com o ossinho que a gente tem, o septo nasal, né? Os seios maxilares, tá vendo? Os seios maxilares a gente sabe que sempre aparece escuro na imagem, tá vendo? Seio maxilar direito, seio maxilar esquerdo. A região da nasofaringe, tá? Nasofaringe, né, é a parte superior da faringe, né? Tá próximo ali à região superior da faringe, tá? Então, dessa imagem são essas três coisas que vocês precisam gravar. Vamos continuar aqui, ó, na próxima. A mesma coisa, olha aqui, ó. Seio maxilar direito, né? Aqui a gente tem o seio maxilar esquerdo, ó, que é essa região aqui. Pera aí. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Seio maxilar esquerdo, que é essa região aqui mais escurinha, né? O septo nasal, ó, tá dividindo a pontinha do nariz do paciente, tá aqui. O septo nasal,
tá? Que tá dividindo aqui a cavidade nasal do paciente, tá? O arco zigomático, tá? Conduto auditivo, né? A região aqui posterior é a região do cerebelo, ó. Cerebelo, faltou um L, um O aqui no final, tá? É cerebelo. Foi erro de digitação. Vamos continuar aqui. Ó, avançando mais uma. Tá vendo? Ó, globo ocular. Ó, globo ocular. Esse branquinho aqui é a retina do paciente, tá? Globo ocular. Aqui a gente tem, ó, o seio esfenoidal já, né? As células, a região das mastoides, tá? A ponte, quarto ventrículo, hemisfério cerebelares. Eu não vou cobrar, né, esse monte de detalhe aqui não, mas o globo ocular você tem que saber onde é que é. Seio esfenoidal também, ó, tá? Aqui a gente tem, ó, o globo ocular. Vamos voltar aqui, ó, globo ocular, ó. O nervo óptico, tá vendo? Esse branquinho aqui é o nervo óptico. Isso é importante também que a gente saiba, tá? Aqui a gente tem já a região do cérebro todo, tá? Não vou cobrar os nomes, esses nomes todos. Aqui, ó, a gente tem, né, o cérebro, a gente já saímos da parte, né, da face e já estamos dentro do cérebro mesmo. Então, tá vendo aqui, ó, aqui a gente tem a fissura longitudinal, ó, que é essa linha aqui, tá? Que divide o cérebro em duas partes. O ventrículo lateral, esses ventrículos estão preenchidos por líquido cefalorraquidiano, por isso que eles aparecem escuro na imagem, tá? Aqui, ó. Foice, né? A foice é essa linha que a gente vê aqui, tá? Que divide o cérebro em duas metades, direita e esquerda. Então repara que ela forma uma linha reta. Se essa linha tiver curva, alguma coisa está errada no cérebro do paciente, tá? Aqui a gente tem cortes coronais, tá? Então aqui, ó, no corte coronal tem seio maxilar, é igual uma imagem de raio-x mesmo, tá vendo? A concha nasal, que é essa região aqui, tá? Mesma coisa, aqui já é um corte mais interno, né? Ó, seios maxilares. Tá? A concha nasal, né? O ossinho da mandíbula, o arco zigomático. Eu não vou colocar, se eu colocar na prova corte coronal, gente, vai ser coisa muito fácil, tá? Não vou ficar perguntando esses nomes todos não, tá? Aqui eu coloquei mesmo só para vocês darem uma olhadinha, né? Que eu coloquei algumas imagens para vocês se lembrarem, né, dos seios paranasais. Isso é só revisão mesmo, eu não vou ficar falando dessas imagens, né? Repara a diferença das imagens aqui. Aqui a gente tem as imagens, né, próprias para estudo de seios paranasais, tá? Então olha aqui, ó, seios das células etimoidais, né? Seio esfenoidal, tá? Qual que é a diferença? Aqui é a região das mastoides, ó. Esse esponjoso aqui, tá? A região das mastoides. Então repara aqui, ó, que nas células etimoidais ela tem várias divisões, tá? São os seios etimoidais. Aqui é o seio esfenoidal do osso esfenóide, ele tem menos divisão, tá vendo? Ó, aqui a gente também tem seio esfenoidal, seio maxilar, tá? Ó, seio maxilar, nasofaringe. Repara que a nasofaringe, né, ela já é uma região da faringe, tá? A nasofaringe, seios maxilares, tá? Aqui, ó, seio esfenoidal, repara que ele tem divisão. Olha a diferença dele para nasofaringe. A nasofaringe, ele é um
canal de passagem, né? O seio esfenoidal tem osso em volta, ó, que é dentro do osso esfenoide, tá? Aqui, ó, seio esfenoidal, né? Os cornetos nasais, seios maxilares, ó, os cornetos também nasais aqui, tá? Seio esfenoidal. O que eu vou cobrar, gente, se eu colocar imagem de seios, de raio-x de seios da face, vai ser só a localização dos seios frontais, seios maxilares, seios esfenoidais e seios etimoidais, tá? É só isso, eu não vou perguntar outras coisas não, tá? Então, na hora que vocês olharem as imagens, vocês têm que só conseguir localizar os seios, né? Seios maxilares, ó, seio frontal, tá? Ó, seio frontal, né? Seio esfenoidal, seios etimoidais, né? Então, são os seios da face que você tem que saber localizar, tá? Nesse tipo de exame, só os seios da face, tá? Eu não vou ficar cobrando outras coisas, não. E do crânio você tem que conseguir localizar aquelas estruturas que eu circulei, que eu marquei para vocês. E é óbvio que tem que a parte vascular desse material ela é importante, né, tá? Então tem que estudar essa parte vascular aqui também. Bom, pessoal, aqui a gente tem então uma imagem de tomografia de crânio, tá? Vou rodar a imagem aqui para vocês, ó. Tá? Então, repare que os cortes vão subindo. Tá? Essa janela é para crânio, porque repara que a gente está vendo o osso todo branco, né? E eu consigo ver com melhor qualidade que os tecidos moles, tá? Então, olha aqui, ó, tecido mole, como ele vai aparecendo com mais detalhe. Então, toda vez que você vê essa janela, né, que o osso tá todo branco, sem detalhe, é porque é uma janela que não é para estudo de osso, é para estudo de tecidos moles, tá? Então repara que é bem diferente. Depois eu vou mostrar para vocês uma janela para estudo de seios da face, como é bem diferente, tá? Então essa janela é para estudo de tecidos moles, tá? Então é para estudo de crânio realmente, ó. A gente vai conseguindo ver as estruturas, tá vendo? Dá para ver aqui os ventrículos cerebrais, as circunvoluções cerebrais, né? Os giros do cérebro. Aqui a gente está vendo a foice que divide o cérebro em duas partes. Né? Então, esse tipo de janela é janela para tecidos moles, tá? Então, eu vou mostrar só algumas estruturas que são principais, né? É pouca coisa realmente, tá? Não é muita coisa, então vamos voltar lá do início. Tá? Então, olha aqui, ó. Essa parte mais escura que a gente tá vendo aqui, ó, né? Apesar de não ser para esse tipo de visualização, isso escuro que a gente está vendo aqui, né, são seios maxilares, tá vendo? O direito e o esquerdo, tá? Aqui a gente tem a região das mastoides, ó, tá? As mastoides ficam nos ossos temporais, então aqui a gente tem, ó, seios maxilares, né? Aqui, no caso, é o esquerdo, tá? Vamos colocar aqui seio maxilar esquerdo, que é mais fácil, né? Tá? E aqui a gente tem o seio maxilar direito, tá? Aqui nessa região, ó, repara que eu não tô vendo o osso em volta, tá vendo? Né? Se eu não tô vendo o osso em volta, essa região aqui é uma região chamada de nasofaringe, tá? Nasofaringe, tá? Aqui a gente tá vendo a região das mastoides, tá? Mastoide e aqui também mastoide. E essa parte aqui é o cerebelo, né? É a parte posterior, aqui a gente tem o osso occipital, tá? E aqui tá começando o cerebelo. Essa parte posterior aqui, ok? Vamos apagar tudo pra gente avançar um pouquinho, ó. Vou avançar um pouquinho no exame. A gente vai subindo os cortes, tá? Repara que essa parte aqui do centro começa a transicionar, ó. Você tá vendo que chega uma parte que fica tudo, né, cheio de espaços aqui, ó.
aqui a gente tem, né, os seios esfenoidais, tá? Nessa região, seio esfenoidal, seios etimoidais, tá? Depois eu vou mostrar isso no raio-x de face mesmo. Olha aqui, ó, subir bem, né, pra gente conseguir ver aqui. Então, olha aqui, aqui eu tô vendo, né, o globo ocular direito, o globo direito, tá? E aqui o globo ocular esquerdo. Tá? Tá vendo essas duas estruturas aqui, ó? Isso aqui são os nervos ópticos, tá? Então aqui é o nervo óptico direito, e aqui é o nervo óptico esquerdo, ó. Nervo óptico esquerdo, tá? Aqui a gente já tem aqui, ó, o cérebro, né? O cérebro, o hemisfério direito, hemisfério esquerdo. Então, vamos escrever aqui, ó. Hemisfério esquerdo do cérebro, tá? Aqui eu tenho o hemisfério direito, e aqui no meio, né, eu tenho a região, né, do bulbo, tá? Só que eu não vou cobrar na prova, eu não vou nem escrever aqui, tá? Vamos avançar mais um pouquinho, ó. Vai subindo, tá? Vamos subindo, aí a gente repara que aqui a gente já tem, ó, seios frontais aqui na frente, tá vendo? Né? Aqui eu já vou ter a região, ó, que a gente tem a foice, né? Ou fissura longitudinal, é a mesma coisa, tá, gente? Isso é no lugar errado. Aqui, ó. Foice ou fissura longitudinal, tá? Esses dois pode ser usado esses dois nomes aqui. Essa linha que vai separar aqui o cérebro em dois hemisférios, tá vendo? É uma linha que divide o cérebro em dois hemisférios. Isso que a gente está vendo aqui escuro são os ventrículos cerebrais, está preenchido pelo líquido céfalo-raquidiano. Ventrículos cerebrais. Tá? Então eu tenho o ventrículo cerebral direito, né, do lado direito, do lado esquerdo também, que é esse outro aqui, tá? Então são os dois ventrículos que a gente tem, tá? Basicamente, gente, eu só vou cobrar isso na prova sobre crânio, tá? Mas vocês têm que estudar aquela parte da anatomia dos vasos sanguíneos, tá? É pouca coisa, parte de crânio tá bem simples. Eu vou mostrar agora, deixa eu ver se tem aqui, uma tomografia, né, de seios paranasais, tá? Deixa eu ver se tem aqui nesse site essa tomografia de seios paranasais. Deixa eu ver se eu acho. Acho que é essa, deixa eu ver se é essa aqui. A tomografia de seios da face. Vocês vão ver que o janelamento é diferente, tá? Porque esse janelamento, ele é para ver osso, tá? Porque o que a gente quer estudar é osso. Vocês vão ver que fica bem diferente os cortes, ó. Então, reparem aqui, ó. Vou colocar lá do início o exame. Aqui, ó. Então, estão reparando, ó, que a gente quase não vê nada de tecido mole. Tá vendo que é tudo praticamente o mesmo tom de cinza? Agora, repara o osso. O osso, né, nessa janela, você consegue ver o contorno dele direitinho, tá vendo? Olha aqui, ó. Você consegue ver o contorno do osso e consegue ver a parte interna do osso. Ele não fica todo branco na imagem. Ele tem mais detalhes, tá? Então, repara que esse janelamento é para estudo de osso, tá? Então, a gente faz o estudo de osso usando esse janelamento aqui. Então, esse janelamento é o janelamento de seios da face. Então, olha aqui, ó.
A gente vai começar daqui o exame. Então, repara que eu tenho as mandíbulas, né? Olha aqui, ó, seios maxilares, tá vendo, ó? Vamos colocar aqui, ó. Seio maxilar direito, né? Direito. E aqui o seio maxilar esquerdo. Esquerdo, tá? Aqui a gente tem, ó, repara que eu não tô vendo osso nenhum em volta, tá? Então essa região aqui é a região da nasofaringe. Tá? Que é a região da nasofaringe, ó. Tá? Aqui são as mandíbulas, tá? Mas isso não interessa, a gente só vai ver aqui a parte da face mesmo, né? Vou avançar um pouquinho aqui no exame, ó. Eita. Não tá me deixando rolar? Pera aí. Agora foi. Então aqui, ó, tô avançando o exame, tá? Seios maxilares. Repara o que vai começar a acontecer aqui, ó. Tá vendo que aqui vai começar a aparecer, ó, um outro seio da face, tá? Que região é essa aqui? Isso aqui são seios esfenoidais, que é do esfenoide, tá? Repara que tem divisão aqui de osso, tem osso em volta, coisa que não acontece com a nasofaringe. Repara bem que eu vou cobrar isso na prova, tá? Olha só, em volta do esfenoide eu tenho osso, porque os seios da face ficam dentro de ossos, tá, gente? Na nasofaringe é só tecido mole, eu não tenho osso em volta. E olha aqui a divisão dos seios, tá? Então aqui a gente tem os seios esfenoidais, que fazem parte do osso esfenoide, que é o osso que fica a cela túrcica, tá? Aqui ainda a gente tem, ó, seios maxilares também, tá vendo? Isso aqui ainda são seios maxilares, ó, seio maxilar esquerdo, e aqui a gente tem o seio maxilar direito. Tá? Seio maxilar esquerdo, seio maxilar direito. Vamos avançar um pouco esse exame. Ó, conforme eu vou avançando, repara que a gente vai entrar aqui numa zona de transição, ó. Isso aqui, né, são seios etimoidais, tá? Seios etimoidais, que é do osso etimoide, tá? Aqui são os etimoidais e aqui continua sendo do esfenoide, ó. Tá vendo que do etimoide tem várias divisões, então é tudo repartidinho. Do esfenoide ele não é tão dividido, ó. Então, seios esfenoidais, tá? Então tem essa diferença. Daqui para frente é etimoide e aqui é esfenoide, tá? Vamos avançar mais um pouquinho, ó. Conforme eu vou avançando, os seios etimoidais eles somem e vai aparecer quem? Ó, que seio é esse aqui que aparece aqui na frente? Né? São os seios frontais. Tá? Seios frontais, tá? Basicamente no raio-x de seios da face, é óbvio que então que eu vou pedir para vocês localizarem os seios da face, tá? A gente vai ver aqui, agora, aquilo foi no corte axial, olha aqui no corte coronal, ó, que é a pontinha do nariz do paciente, né? Então conforme eu vou avançando o exame, ó, tá vendo? Tô avançando o exame, né? Já começa a aparecer aqui o osso frontal, né? E eu já começo a ver aqui, ó, os seios frontais, ó. Então, seios frontais. Tá vendo? Vou avançar mais um pouco. Avancei, já assumi os seios frontais, começa a aparecer quem aqui, ó? Seios maxilares.
Seio maxilar esquerdo e aqui o seio maxilar direito. Tá vendo aqui tudo divididinho aqui entre as órbitas? Isso aqui são os seios etimoidais, ó. Tudo isso aqui, ó. Tá? Tudo isso que vocês estão vendo aqui, né, são seios etimoidais. Tá? Ele tem mais divisão do que o seio esfenoidal, tá? A gente vai avançar mais um pouquinho. Ó, vou avançando, repara que vai começar a mudar aqui, ó. Olha lá, ó. Viu como ficou uma parte no centro ali, cheio de divisão, né? Ali eu já tenho o seio esfenoidal, aliás. Seio esfenoidal, que é do osso esfenóide. Olha como ele tem menos divisão do que os seios etimoidais. Os seios etimoidais, eles são bem anteriores. Então, vem os seios etimoidais na frente e atrás dos seios etimoidais eu tenho o seio esfenoidal, tá? Então, tem que prestar atenção nesses detalhes. O que eu vou cobrar na prova, tá, dessa parte aqui, são seios da face mesmo. Não vou ficar cobrando outras coisas. Olha lá, tá vendo? Eu vou mais para trás, ainda continua sendo, né, aqui o seio esfenoidal. Então, eu tenho o seio esfenoidal e aqui eu tenho a nasofaringe, tá? Basicamente, gente, olha lá, ó, seio esfenoidal, nasofaringe, seio esfenoidal, nasofaringe, até que ele desaparece.